O anime começa com nosso protagonista sendo esfaqueado por uma garota que demonstra ser muito sádica enquanto ela diz seu nome a cada facada. E nesse momento fatídico ele acaba morrendo. Porém, ao contrário do que esperava, ele acaba acordando se deparando com um goblin verde assustador em sua frente. O ancião decide chamá-lo de Gobrou e lhe dá um inseto para comer que ele não consegue evitar comer por estar morrendo de sono. Quando acorda, percebe que está cercado por um bando de bebês verdes, notando que também é um deles, então ele entende que deve ter renascido em outro mundo e começa a chorar. No dia seguinte ele já cresceu bastante, se surpreendendo pela velocidade com a qual goblins crescem, e percebe que agora pode falar, afirmando que dessa vez irá aproveitar sua nova vida ao máximo. No quarto dia o ancião está informando aos garotos que essa será a última comida que dará a eles, pois agora, como já estão crescidos, terão que caçar sua própria comida. E ao sair da caverna ele se depara com uma imensa floresta repleta de plantas desconhecidas e uma fauna que ele nunca havia visto. Ao fundo seu amigo está assustado por estar fora da caverna pela primeira vez e Gobrou se apresenta fazendo amizade com Gobkishi. Então eles saem pela floresta para caçar animais enquanto um persegue o outro finaliza. Ao ver Gobkishi querendo comer a caça sozinho, Gobrou lhe ensina um pouco de bons modos, informando que ele precisa dividir a comida. Após esse ensinamento a seu amigo, ele decide ver se consegue fazer uma arma com o chifre do coelho. Mas ao pegar o chifre ele sente uma sensação estranha sem saber descrever exatamente o que é. Depois ele e seu amigo almoçam o coelho. No dia seguinte eles continuam caçando coelhos enquanto Gobrou os finaliza, e ao pegar o chifre desse coelho novamente sente uma sensação muito estranha em seu ser, se perguntando o que deve ter sido isso. Enquanto eles comem, uma mensagem aparece na mente de Gobrou informando que ele acaba de adquirir a habilidade de evasão. Então ele entende o que está acontecendo, se recordando de seu antigo mundo, e conta que naquele lugar ele tinha a habilidade de absorção, uma habilidade raríssima que lhe permite ter a chance de adquirir as características de tudo que comer. E enquanto caça, reflete que deve ter perdido outras habilidades que possuía em sua vida passada, mas está feliz por pelo menos ter conseguido manter essa habilidade. Gobkishi fica surpreso com a facilidade que Gobrou tem para caçar. Então ele nota diversos monstros à espreita ao longe. No sexto dia eles estão se alimentando na caverna e uma garota fica surpresa por ver eles comendo um coelho de chifre, se apresentando como Gobmi, e diz estar tão surpresa porque viu no dia anterior outro goblin morrendo para um desses coelhos. Então fica admirada com Gobrou, achando muito forte e bonito. Nisso ele a convida para sua caçada no dia seguinte, o que deixa a garota muito feliz. Porém no dia seguinte está chovendo muito, tornando impossível uma caçada, então Gobrou decide ver o que eles têm guardado, buscando algo que possa servir para fazer uma nova arma. Ao entrar no local se depara com um grupo de mulheres humanas presas, já imaginando o motivo delas estarem naquele lugar, e decide pegar apenas um pedaço de pedra, ao qual ele começa a trabalhar para fazer sua arma. Nisso Gobji aparece, notando que Gobrou está muito motivado naquele dia, e conta que o menino subiu de nível mais rápido do que ele esperava. Gobrou fica sem entender, então o ancião lhe manda fazer um gesto com as mãos e uma mensagem surge em sua mente informando seu nível. E o velho prossegue contando que caso ele chegue no nível 100 poderá evoluir para uma forma de vida mais avançada. Porém isso não é uma tarefa fácil, sendo que a maioria não consegue chegar tão longe. Nisso Gobrou reflete que os goblins crescem tão rapidamente que esse senhor, por mais que esteja muito velho, tem apenas 20 anos. E ele vai embora informando que os jovens da aldeia em breve retornarão e Gobrou poderá ver como é um hobgoblin, a evolução dos goblins, ansioso para ver que tipo de presa eles terão caçado. No dia seguinte eles estão caçando vários animais na floresta em uma equipe organizada entre apoio, lutador média distância e atacante. Após a caçada eles param para comer e Gobmi fica emocionada porque até esse momento tudo que ela tinha comido foram frutas. Ao comer Gobrou adquire novas habilidades relacionadas a veneno, resistências e percepção, e fica feliz percebendo que a cobra tinha um nível muito maior que o dele. Nisso Gobkishi pergunta se pode comer a cabeça, ao que Gobrou informa ser muito venenosa para eles. Então ele mesmo come agora que adquiriu resistências, contando que irá sobreviver naquele mundo custe o que custar. Nos dias seguintes eles passaram o tempo preparando seus equipamentos e saem para explorar uma caverna. Porém ao entrarem se deparam com um bando de morcegos que atacam, então ele manda Gobmi correr enquanto eles lutam. Nesse momento ativa sua habilidade de mal olhado que paralisa os morcegos, aproveitando o momento para atacar. Ao comer os morcegos uma mensagem aparece informando que ele acaba de adquirir a habilidade de vampirismo e ecolocalização. Enquanto comem, um bando de goblins os observam famintos e morrendo de inveja por não conseguirem caçar nada. Mais tarde, no meio da noite, um bando de goblins se reúnem para matar Gobrou. Porém, graças à sua habilidade de percepção, ele consegue sentir a presença deles e ataca todos de surpresa. Um dos goblins acaba sendo muito ferido e morre em decorrência de um veneno. Nisso Gobrou se desculpa, pois foi tudo tão rápido que ele acabou não ajustando direito sua habilidade de veneno. E
Gobmi aparece para dar uma lição nos goblins que atacaram seu amigo. No dia seguinte eles atacam um orc que estava andando sozinho quebrando seus ossos e Gobrou finaliza com imensa brutalidade deixando seus amigos assustados. Ao comê-lo uma mensagem surge informando que ele acaba de aprender a linguagem dos orc, libido e a habilidade de detectar e analisar. Após encherem a barriga manda seus amigos o ajudarem a carregar tudo aquilo então leva para os outros goblins na caverna, que estavam morrendo de fome e após uma leve hesitação eles decidem comer agradecendo pela bondade de Gobrou, que reflete que se estivesse no outro mundo nunca teria ajudado os pobres indefesos mas algo mudou nele desde que chegou naquele lugar. No meio da noite uma mensagem surge informando que ele excedeu o nível necessário e por causa disso evoluirá para Hobgoblin, mas ele não deu muita importância achando que aquilo era apenas um sonho, e ao aceitar recebeu a bênção do grande deus da origem. No dia seguinte quando acordou percebeu que todo o seu corpo havia mudado de uma forma espantosa. Não só ele mas também seu amigo Gobkishi evoluiu o que deixa Gobmi surpresa e feliz com seus novos corpos que agora estão mais fortes e mais bonitos. O ancião fica espantado com a velocidade que os dois evoluíram não tendo nem um mês de vida ainda e Gobkishi decide testar sua nova força em um combate contra seu amigo. Então eles vão para a floresta e se divertem dando vários golpes. Gobkishi demonstra ser muito mais forte, porém seu amigo é mais rápido que o faz vencer o combate e elogia a força de Gobkishi. Ao fim da luta ele ouviu um som ao longe percebendo que um grande problema se aproxima. Então chama sua amiga que estava escondida observando a luta e manda que ela pegue a besta que fizeram outro dia. E vemos uma grande matilha caçando os coelhos e até mesmo outro orc que estava dando bobeira por lá, o despedaçando em várias partes de forma brutal. Nisso Gobrou dá o sinal e sua amiga inicia o combate dando um tiro fatal no líder da matilha, e partem para cima. Enquanto lutam ele reflete que ter colocado seu veneno nas pontas das flechas foi uma boa estratégia pois sem o líder os lobos ficam desnorteados, o que facilita muito o combate. Porém o líder se ergue novamente desafiando Gobrou, mas não resiste ao veneno e cai definitivamente. Então Gobrou aproveita para lanchar e adquirir novas habilidades, entre elas a de liderança militar lhe deixa curioso. Após o combate eles levam os lobos para a caverna e Gobrou diz que eles devem caçar e devolver a mesma quantidade que comerem. Os goblins ficam assustados pois são muito fracos então pedem para que Gobrou os ensine como caçar e matar seus inimigos. Então Gobrou entende a situação e promete ensinar todos a caçar e fazer armas o que deixa todos muito agradecidos e comemoram por terem Gobrou com eles. Enquanto isso o jovem reflete que naquele mundo seu objetivo vai ser comer tudo o que puder e se tornar cada vez mais forte para liderar seus companheiros. Alguns dias se passam e enquanto os goblins treinam Gobrou entra na caverna e se depara com Gobmi que acaba de evoluir para uma bela Hobgoblin. O dia começa com Gobrou avisando a Gobji que algo terrível aconteceu. Ele fica surpreso ao descobrir que todas as garotas humanas da caverna se mataram e Gobrou reflete que devem ter feito isso pois perderam toda a esperança de escapar daquele lugar. Por isso tomaram um veneno após o jantar e se foram tranquilamente durante o sono. Então eles decidiram dar a elas um funeral. Após isso dias se passam e Gobrou começa a treinar os goblins de sua geração mandando a garota se esforçar mais pois está ficando para trás. E conta que nesse meio tempo ele aproveitou para comer diversos animais e continuar ganhando novas habilidades. Ao longe ele avista um grupo se aproximando os reconhecendo como goblins mas imaginando que são inimigos ele saca suas espadas preparado para lutar. Mas o ancião lhe impede avisando que aqueles goblins pertencem ao grupo deles pois são da geração anterior e explica que eles são os pais da geração de Gobrou. Eles chegam se cumprimentando e os goblins os parabenizam por terem conseguido tantos espólios em sua incursão. Em especial as mulheres raptadas que chegaram em boa hora já que eles perderam todas alguns dias. O que deixa os goblins animados então Gobrou reflete que o DNA dos goblins é tão forte que mesmo se acasalando com outras espécies isso ainda resulta no nascimento de novos goblins. Mas não concorda em fazer isso com garotas contra a vontade delas. Então vai até o líder daquele grupo pedindo para cuidar das garotas mas o goblin acha uma ofensa receber ordens de um ser mais jovem e inexperiente, o que deixa todos os goblins em alerta para um possível combate. Então duas garotas aparecem os mandando se acalmarem para elas não terem que acabar no meio da briga. Ao perguntar que são elas Gobji as apresenta como Obsato e Obsei Amaga. Então elas sugerem um duelo entre os líderes de cada grupo e quem vencer ganhará o direito de liderar todos eles. Porém será um combate desarmado. Eles concordam e Gobrou acaba rápido com aquela luta enrolando o antigo líder com suas teias que deixam Gobji impressionado com o poder do rapaz, questionando onde ele estava escondendo aquilo e o rapaz conta que isso não pode ser considerado uma arma já que faz parte de seu corpo e é produzido naturalmente como saliva, e reflete que ter comido aquela aranha foi muito benéfico para ele. As garotas ficam impressionadas por alguém como ele ter nascido enquanto estavam fora da aldeia então ele pergunta se alguém quer questionar sua autoridade agora como
líder da aldeia e ninguém se opõe. Após isso ele leva as garotas para a caverna avisando que irá cuidar delas e já avisou a todos os goblins para que não toquem nelas, prometendo também tentar devolvê-las às suas casas um dia. As garotas ficam surpresas e uma questiona o que ele quer em troca e Gobrow pede para que elas compartilhem o conhecimento delas com ele. Enquanto elas falam, Gobrow reflete que todas faziam parte de um grupo de comerciantes que foi atacado pelos goblins e acabaram sendo as únicas sobreviventes. Após uma longa conversa, todas caem em prantos assustadas com toda aquela situação. No dia seguinte ele vai vê-las e nota elas mais alegres, já tendo aceitado encarar a situação de forma mais positiva, já que não vão sair de lá tão cedo. E conta ter cozinhado para elas usando os utensílios humanos que encontrou nos espólios, pois para a mente uma boa comida é como um remédio. E olha para elas enquanto reflete que apesar dos humanos não poderem evoluir como os goblins, eles possuem diversas ocupações. As irmãs são cozinheiras e alfaiate. Uma é ferreira. A ruiva corajosa que lhe cumprimentou é uma guerreira em aprendizado e a de óculos uma alquimista. E considera colocar a guerreira para treinar junto com os goblins quando eles atingirem um nível considerável. No dia seguinte ele coloca os goblins para treinar, que caem de exaustão com os músculos doendo, então ele os insulta perguntando se sobreviveram esse tempo todo apenas por sorte. O que faz os goblins se revoltarem, então ele os ensina uma lição. Nos dias que se seguiram dedicou seu tempo para treinar os goblins em exercícios em grupo e para ensiná-los as regras que estabeleceu para a aldeia. No dia seguinte a chuva intensa impediu os goblins de saírem, então ele e seu amigo decidiram fazer um intenso combate de treino, deixando os outros goblins impressionados com suas habilidades. Mais tarde naquela noite, enquanto a chuva continuava a cair, seus sentidos lhe despertaram do sono avisando de algo que estava prestes a acontecer. Enquanto isso, um grupo de goblins se dirige à caverna onde estão as garotas, sedentos para pegá-las, vendo que elas estão dormindo. Mas Gobrow surge atrás deles, os lembrando que também deveriam estar dormindo. Nisso as garotas acabam acordando e se assustando com o que Gobrow fez com os goblins. E refresca a mente do antigo líder goblin dizendo tê-los mandado ficar longe das garotas. O homem tenta argumentar algo sobre elas serem irresistíveis, mas logo é silenciado. Então Gobrow se desculpa com as garotas por ter deixado elas sentirem medo. Nisso os outros goblins aparecem e ele pede para que Gobkshi leve aqueles goblins para fora e pede a Gobmi para que reúna toda a aldeia lá fora também para que todos testemunhem o que irá fazer. E começa a usar os goblins como sacos de pancados, deixando entre a vida e a morte. Então pergunta a todos se aprenderam o que acontece com quem quebra as regras da aldeia. Após ouvir a resposta, dispensa a todos e conta ter decidido parar de espancá-los no limite da vida deles para que agonizassem o máximo de tempo possível e morressem lentamente até a manhã seguinte. No outro dia eles vão caçar um tricórnio, mas suas escamas são incrivelmente duras, então eles o imobilizam e atacam com as armas pesadas, vencendo a criatura. E param para fazer um lanchinho. Ao comer, Gobrow recebe várias novas habilidades como a estocada tripla e uma cura acelerada. Ao testar seu novo poder, fica impressionado vendo que um simples golpe resulta em 3 ataques sem esforço adicional, percebendo quanto o tricórnio foi um grande oponente. Naquela noite a garota ruiva decidiu se deitar ao seu lado, ainda assustada por causa do incidente na noite anterior, então ele decidiu acolhê-la. Mas quando acordou, Gobmi também foi lhe fazer companhia e ambas usaram seus braços como travesseiro, fazendo eles ficarem doloridos pelo resto do dia. Ao saírem, todos ficam impressionados ao ver que Gobui também evoluiu para Hobgoblin apenas por ter carregado os equipamentos deles. Após isso, conta que os treinos estão indo muito bem, deixando os guerreiros de armamento pesado sob a supervisão de Gobkshi, enquanto Obsato treina os guerreiros leves focados em mobilidade. E Gobmi treina os de ataque à distância. Gobui treina o pessoal da retaguarda, que realiza diversas tarefas, e deixou Obsei como chefe da equipe mágica, mas como ela é a única maga da aldeia, acaba que não tem ninguém para treinar. Vendo que está tudo sob controle, ele decide partir para as profundezas da floresta em busca de novas criaturas para devorar, deixando a responsabilidade dos treinos nas mãos dos chefes das equipes. E a primeira criatura que encontra é um tricórnio, então decide testar sua nova magia de conclusão, invocando uma lança que decepa a cabeça da criatura sem dificuldade, deixando o Goblin impressionado, que reflete que pode ter ficado mais arrogante vendo seu novo poder, e decide prosseguir rumo ao norte da floresta. Enquanto prossegue, acaba se deparando com um rastro de sangue que o faz se recordar do aviso que Gobji lhe deu há muito tempo, avisando para nunca irem para as florestas do norte, pois naquele lugar vivia uma terrível fera escarlate, chamada de Urso Vermelho. Ele nota que foi muito para o norte, se deparando com um tricórnio dilacerado sob seus pés, surpreso pela força que a fera deve ter para dilacerar a armadura do tricórnio. Nisso o urso surge imponente, pronto para devorar qualquer um em seu caminho. Gobrow reflete que deveria estar fugindo, afinal essa é a opção mais lógica diante da morte certa. Mas por algum motivo ele sente cada um de seus instintos o motivando a ir para cima, e uma enorme felicidade expressada em seu sorriso, desejando derrotá-lo e comer seu corpo para
ficar ainda mais forte. Então invoca sua magia novamente em forma de lança e arremessa no urso, que bloqueia o ataque mesmo tendo sacrificado sua pata para isso. Então o urso ataca ferozmente, derrubando tudo em sua frente, fazendo Gobrow perceber que morreria com um golpe, pois nem mesmo sua habilidade de armadura adquirida ao comer o tricórnio ajudará contra essa criatura. Então decide usar suas armas e se decepciona ao ver que a criatura é incrivelmente resistente. Em seguida ele recua e tenta usar suas teias, que demonstram serem ineficientes, e o urso solta uma rajada de chamas queimando tudo ao redor. Enquanto se cura, Gobrow reflete que aquele golpe deve ter chegado aos 2000 graus e fica impressionado, pois nunca tinha ouvido falar de um urso que cuspia fogo como um dragão. Então pensa em um plano, estando disposto a levar algum dano para derrotar a criatura. Nisso ele chama a atenção da criatura e avança enquanto o urso carrega e dispara novamente. Porém Gobrow ergue uma barreira e continua avançando até atingir a boca da fera, mas acaba sendo arremessado vários metros para longe com a força da patada, que o deixa muito debilitado, e considera aquilo um empate, já que conseguiu travar a boca do urso, que não vai mais lançar rajadas de fogo. O urso ruge mostrando toda a sua força sem dar sinal algum de que irá tombar. Gobrow sabe disso, refletindo que se receber mais um ataque daqueles irá morrer. Mas é toda essa desvantagem que faz pegar aquela refeição valer a pena e parte para cima do urso, disposto a pegar aquela refeição custe o que custar, mesmo que morra para isso. No dia seguinte os raios do sol iluminam aquilo que há pouco tempo havia sido o campo de uma terrível batalha, e Gobrow, já muito debilitado, come o urso, feliz por ter conseguido vencer. Então novas habilidades são adquiridas e ele cai desmaiado. Nisso uma mensagem do sistema surge falando de uma nova evolução por ele ter adquirido pontos suficientes. Quando acorda no outro dia, continua a comer o urso e recebe ainda mais habilidades, então decide cortar o corpo, achando estranho o fato de sua faca estar pequena. Então nota que foi ele quem cresceu, percebendo que agora é um ogro. Quando retorna para a aldeia, todos ficam desesperados achando ser um ataque de ogro, mas Gobmil reconhece e lhe dá um chute por ter sumido tanto tempo, mas acaba se machucando. Após isso ela o repreende pelo que fez, enquanto todos ficam impressionados com o quanto ficou forte e poderoso agora. Então todos começam a lhe fazer perguntas sobre como derrotou o urso vermelho e ficou daquele jeito. Depois de ter impressionado a todos, Gobrow vai até as garotas querendo algo novo para vestir, mas ao chegar lá todas ficam assustadas com sua nova aparência. Mas ele logo as acalma, demonstrando que é ele mesmo através de seus poderes, e Gobmi fica o beliscando por algum motivo, mas ele ignora. Então leva seu machado até a ferreira, que vê a arma desgastada, prometendo dar um jeito nela, e pede para que volte mais tarde para ver a adaga de pedra espiritual que fez. Ele fica impressionado e agradece, ficando feliz ao ver seu rosto fofo, porém as garotas começam a beliscar. Então vai falar com as gêmeas, que pedem por ajudante, já que o trabalho fica muito cansativo para apenas elas duas. Nisso Gobrow decide designar algumas goblins fêmeas para ajudá-las, o que as deixa felizes, e reflete que mesmo vivendo com inimigos as humanas se adaptaram muito bem, e diz que elas serão boas esposas, perguntando se por acaso teriam interesse nele, e as garotas ficam bravas por causa disso. Após vai até a alquimista, ficando curioso com um certo líquido, e ela lhe confirma que é um veneno que ela guardou para proteção pessoal, planejando botar na comida dele caso fosse necessário, mas desistiu ao perceber que nem todos os goblins são do mal, e fica feliz por ele ter se desenvolvido tanto, mas sente que um olhar gélido paira sobre ele. Após algumas horas ele finalmente consegue alegrar todas as garotas, ficando muito cansado. No dia seguinte ele vai treinar junto com os goblins, mas acaba sendo forte demais para eles, pois seus socos normais quase mataram os goblins comuns e deixaram a armadura de Gobkishi no limite. E ao perguntar o que há com Gobkishi, ele apenas sai para caçar. No dia seguinte conta que Gobui se entregou ao seu novo hobby de escavar túneis em busca de pedras espirituais. Gobmi e Gobsato foram caçar juntas, e a ruiva se dedicou aos treinos, enquanto ele ficou costurando ao lado de sua amiga, que o acha bem hábil mesmo sem um braço. E Gobrow fala que dá para se acostumar com qualquer coisa, então pergunta se ela acha que está tudo bem com Gobkishi. Mas a maga lhe diz que isso só vai depender do quanto ele se esforçar a partir de agora, então ele aproveita e manda ela devolver seu livro, pois ainda não terminou de ler. No dia seguinte, após o almoço, sua amiga chega desesperada carregando uma carbúnculo muito ferida, então ele começa a curá-la, enquanto a garota diz que ela caiu de uma parede enquanto cavava. Após algum tempo a garota acorda sem saber onde está, e depois que lhe explicam o que aconteceu ela decide se abrir, dizendo se chamar Returner, e conta que a última coisa que se lembra é de que estava sendo atacada por humanos. Então Gobrow reflete que a joia em sua cabeça é muito valiosa, chegando a valer 1 milhão de ouros, sendo esse o provável motivo dos humanos atacarem. Então a garota lhe implora para que expulse os humanos de sua casa, contando
tentando não lhe restar mais muito tempo de vida. Nisso Gobrow reflete que ela é uma criação artificial do grande mago Velvet que agora guarda o seu grandioso tesouro que ele fez em vida, mas que por causa dos ataques humanos seu núcleo de vida está muito danificado e por isso ela morrerá em breve. Ela segue contando que seu mestre odiava os humanos e antes que eles roubem seu tesouro ela prefere deixar tudo com os goblins. Então Gobrow reúne todos avisando que irão recuperar o tesouro e pede à ferreira a adaga espiritual contando que é apenas para parecer mais imponente do que seria se chegasse de mãos vazias. A ruiva fica assustada então ele a manda ficar calma pois não pretende massacrar os humanos apenas expulsá-los. Mas se eles não o ouvirem então terá que ir pro plano B. Então ele vai até o castelo através de um buraco que Gobui cavou acidentalmente ficando muito impressionado com a habilidade da garota que diz nem acreditar que ela fez aquilo. Nisso ele prossegue sozinho enquanto seus amigos se escondem e ao encontrar os humanos eles ficam surpresos vendo um ogro em sua frente, refletindo que as criaturas daquele lugar não acabam nunca. Então um assassino tenta matá-lo mas ele para o ataque deixando todos impressionados e manda todos saírem daquele lugar pois não é a casa deles. E tudo que eles fizeram até agora se enquadra em diversos crimes. Os humanos ficam impressionados vendo um monstro falar a língua humana mas ignoram o aviso e partem para cima. Enquanto se desvia Gobrow nota que os três da retaguarda possuem itens de alta qualidade mas que mesmo com itens bons eles são muito desajeitados, entendendo que por confiarem demais nos equipamentos suas habilidades são muito baixas. Então o mago joga um raio na sua cara achando ter conseguido causar dano mas tudo que conseguiu foi enfurecer Gobrow que decide ir pro plano B e finaliza logo os humanos, avisando que agora vão se arrepender por não terem lhe escutado após acabar com a luta. Ele conta que eles comeram todos eles e graças à sua habilidade acabou adquirindo as classes de todos incluindo algumas magias, em especial a magia de caixa mágica que lhe permite guardar muitos itens. Também conseguiu um anel que oculta seus status e uma bolsa que também guarda muitos itens só que menos que a caixa. Então prosseguem para a sala do trono onde Retorner agradece por terem lhe ajudado e conta que seu mestre era muito habilidoso com espíritos por isso podem encontrar muitas pedras espirituais naquele lugar. Após isso se despede de Gobrow que aproveita para comer sua joia então Gobkishii aparece querendo saber se Gobui está bem que responde de um jeito muito meigo. Após isso todos fizeram uma oração silenciosa por Retorner e começaram a pegar todo o tesouro colocando na caixa mágica. Antes de ir Gobrow acha que seria muito desonroso deixar o corpo do mago ali então decide cremá-lo. Ao fazer isso encontra uma luva que se funde ao seu braço quando coloca deixando seus amigos impressionados enquanto conta que ela pode girar além de produzir seus fios e veneno, sendo um artefato de classe lendária. Após cumprirem a missão eles fecham a passagem e decidem festejar com um banquete. No dia seguinte ele avalia os itens com a ferreira e decide dividir com todos os 15 hobgoblins da aldeia ficando com 3 para si sendo os 3 de classe lendária. E conta que os itens de classe lendária são tão cobiçados que despertam até o interesse de nações. Mais tarde eles saem para buscar um urso que as gêmeas logo transformam num belo cozido delicioso. Enquanto come pensa no que fará com a ruiva que ainda não está pronta pro combate. No dia seguinte pensa em escolher um novo líder dos hobgoblins mas percebe que todos ficaram bem fortes então decide transformá-los em seu grupo de mercenários. Mais tarde ele decide ir caçar novas presas encontrando com uma aranha que lhe dá a habilidade de produzir fios dourados e pega parte de sua carapaça para vender depois. Em seguida encontra um veado que ele logo come. Vagando mais pela floresta ele acaba se deparando com uma bela árvore mas acabou entrando numa situação muito problemática pois nesse mundo existe uma espécie chamada dríades que seduzem os machos com sua beleza e então os eliminam. Nesse momento uma delas surge em sua frente lhe dizendo palavras doces de sedução. Vendo que não está conseguindo resistir ele se lembra que vai acabar virando alimento caso se deixe levar então decide dar uma lição na dríade com uma habilidade que nunca tinha usado, dando um trato nela por 5 horas. Após isso se despede da dríade e vai até um lago com cachoeira para se lavar onde brotam alguns homens lagarto que ele derrota sem esforço adquirindo novas habilidades. No caminho de volta aproveita para caçar um tipo de touro. No dia seguinte descobre que 2 goblins têm potencial para se tornarem magos então os manda para Robsei que começa a dar uma risada sádica feliz por ter aprendizes. Mais tarde ele decide usar seu feitiço de encantamento em sua adaga junto à ferreira mas ela fica emburrada com ele. No dia seguinte ele vai falar com Gobmi que parece estar emburrada com ele também então pergunta a todos se sabem o que pode ser. Mas ninguém lhe diz nada e as gêmeas também dizem não saber enquanto tentam lhe oferecer uma comida mortal. Então vai até a alquimista que acha ele muito bobo por não ter notado e diz que elas estão com ciúmes por causa do encontro secreto que ele teve lá fora. E todos perceberam isso já que ele tá cheio de chupões no pescoço, o que o faz perceber o quanto a dríade é assustadora. Nisso a alquimista diz saber como todas elas se sentem e lhe dá um beijo mostrando seu desejo por ele, que fica sem reação mas entra no clima também
também nisso as outras garotas aparecem bravas querendo também ficar com ele. E aqui a gente já sabe o que vai rolar. E tranca a porta do quarto com seus fios dourados que possuem isolamento acústico. No dia seguinte ele está sentindo a presença de algo se aproximando enquanto explica que isso se deve à sua habilidade de percepção que ficou mais aguçada e logo é chamado do lado de fora. Quando sai se depara com um elfo muito arrogante que pergunta o motivo de terem feito ele esperar. O elfo fala muito, mas Gobrou encurta a história contando que os humanos querem um tesouro élfico e para obtê-lo atacarão em breve. Nisso o elfo diz a eles para serem gratos por poder ajudá-los e em troca lhes darão comida suficiente para alimentar a aldeia por alguns meses. Mas Gobrou recusa a oferta pois aquilo não é problema deles e se quiserem negociar o rapaz vai ter que demonstrar mais respeito com os goblins. Nisso o rapaz começa a desembainhar sua espada mas Gobrou os paralisa e pede para que ele mande sua escolta escondida baixar as armas antes que ele arranque sua cabeça. Então Gobrou prossegue contando não se importar com os problemas dos elfos porém ele também mora na floresta e não gostaria de ver seu lar ser destruído. Então se humanos aparecerem no seu território ele lutará com prazer e dá uma demonstração de sua força que deixa os elfos assustados e saem correndo. E Gobrou espera não os ver novamente. Já no dia seguinte ele aproveita para caçar slimes adquirindo novos poderes ao comê-los que lhe permitem criar um dublê falso de si usando seu sangue, que consegue ver e ouvir as coisas transmitindo para ele. No próximo dia ele decide criar vestidos para suas garotas embebidos no seu sangue de dublê falso contando que assim poderá saber caso algo aconteça com elas. Tempo depois seus dublês estão espalhados pela floresta e ele alertam da tropa de elfos que se aproxima então ele espanta todos com um grito poderoso, que deixa todos paralisados e os envolve com sua teia e pergunta ao líder deles o motivo de ter voltado depois do primeiro aviso. E o rapaz conta ter ficado com seu orgulho machucado por isso aquele goblin merece morrer. Seus soldados o acham um idiota que não escuta ninguém então Gobrou propõe um desafio a todos contando que irão duelar contra seus goblins e quem vencer não morrerá. Porém o líder deles já deve ser considerado morto. Então no dia seguinte os combates ocorrem e só 6 elfos machos morrem mas Gobrou conta ter manipulado os resultados porque não queria ter que matar elfas bonitas. Após ganhar novas habilidades comendo os elfos ele manda que todos entreguem seus equipamentos e itens mágicos já que serão seus prisioneiros agora. Os elfos tentam argumentar mas Gobrou os lembra que já está sendo muito piedoso com pessoas que vieram para tirar vidas. Nisso o velhinho aparece animado em ver as elfas mas Gobrou lembra que não é para tocar nas elfas e ele atende a sua ordem pois como o mais velho precisa dar exemplo para os mais novos. Após isso Gobrou vai dar a punição do líder dos elfos o degustando. No dia seguinte Gobkshi está caçando e finalmente atinge o nível para evolução e já chega na caverna todo marombado deixando todos surpresos. E Gobrou conta que ele não sofreu uma evolução normal e sim uma variação tendo sua pele bronzeada pela bênção do semideus do fogo e sendo resistente como aço graças à bênção do semideus da guerra. Nisso Gobkshi diz estar feliz pois desde que Gobrou evoluiu ele não tinha um oponente à altura para treinar por isso achou que nunca iria alcançá-lo. Mas agora que estão no mesmo nível ele pede para que lutem então vão para fora testar suas forças. Gobkshi mostra ter ficado muito forte porém Gobrou ainda é mais habilidoso no combate e ganha admitindo que Gobkshi realmente ficou muito forte. Naquela noite ele tem um sonho onde aparece uma entidade que lhe dá algo então ele recebe a skill de familiar e acorda sem ter entendido direito o que aconteceu. No dia seguinte Gobuy o leva até outra parte da caverna onde ele descobre haverem novos hobgoblins e a alquimista diz já ter feito o teste constatando que um deles tem aptidão mágica e o outro é um clérigo. O rapaz se apresenta como Gobdi se referindo a Gobrou como grande irmão e promete curar todos que precisarem. Gobrou fica desajeitado mas agradece então pede a Obsei para que explique sua nova forma que ganhou naquela manhã, contando que ela se tornou uma meia-lorde feiticeira e a garota fica preocupada quanto às marcas que ela não deveria ter. E diz animada a Gobrou que está cheia de poder mágico decidindo testar na floresta lançando bolas de fogo, contando a Gobrou que ainda pode lançar umas 20 daquelas mas ele pede para parar já estando de bom tamanho a demonstração e reflete que como ela é uma meio-lorde seu poder ainda é inferior ao de um lorde completo, mas futuramente ela deve conseguir se tornar uma lorde feiticeira na próxima evolução, e para comemorar faz uma roupa para ela e lhe dá novos equipamentos o que deixa Obsato feliz pela amiga. Então Gobrou reflete que ultimamente tem tido muitos goblins evoluindo chegando à teoria de que o motivo dessas evoluções é ele, que causou uma mudança
mudança na vida da aldeia e conclui que os goblins evoluem de acordo com o ambiente em que crescem. Porém, alguns não cresceram nesse bom ambiente, o que lhe deixa preocupado. No dia seguinte, enquanto retorna com o jantar, ele se depara com um grupo de goblins que estão indo embora da vila e lhe contam que não podem ficar lá, já que os mais novos só vão os deixar para trás cada vez mais. Nisso, Gobrou decide lhes dar um presente de despedida e pega uma faca feita de mitril que corta mais do que bem. Então eles vão embora. No próximo dia, ele vê um orc caminhando com um homem morto, então ele mata o orc e come o homem, adquirindo a habilidade de domador de feras. Mais tarde, a química lhe informa ter conseguido criar uma bebida que deixa Gobrou feliz. E então fazem um banquete em que ele conta que seus pais já deixaram a aldeia e pergunta se alguém mais deseja fazer o mesmo. Caso queiram, ele lhes dará uma presente de despedida, mas como ninguém responde, ele entende que todos estão satisfeitos. No dia seguinte, ele começa a fazer ircufs usando seu sangue também para transformar aquela coisa em comunicadores, e entrega vários a todos, testando o funcionamento, o que deixa Gobmi surpresa. No dia seguinte, eles vão caçar e Gobu e derrubam um tricórnio, porém ele ficou quase ileso, então Gobrou decide usar sua habilidade de domador para adestrar o cavalo, deixando Gobu feliz pelo seu primeiro familiar. No dia seguinte, ele vai caçar lobos montado em seu urso pardo e decide transformar o líder da matilha em seu pet de estimação que vai cuidar das garotas. No dia 59, algo surpreendente aconteceu. Sua ruivinha mostra toda a sua habilidade em combate lutando contra 3 kobolds ao mesmo tempo, e Gobrou se lembra que antes ela mal conseguia lutar direito, refletindo que a garota deve evoluir bem sob pressão. Então eles vão comer e no momento que vai comer recebe uma nova ocupação. Então demonstra toda a sua habilidade a Gobrou caçando, mostrando que agora é um soldado Noir que aumentou muito suas habilidades, embora agora ela tenha que comer monstros para sobreviver. Mais tarde, Gobdi informa que mais goblins foram atacados pelos humanos e fugiram, fazendo Gobrou notar que a guerra já está se iniciando. Na noite seguinte, ele sente os kobolds fugindo de algo, então manda os goblins se prepararem e manda focarem no que está perseguindo os kobolds. Quando chegam, ele manda que disparem, porém as flechas ricocheteiam, então os guerreiros avançam, deixando Gobkshi preocupado. Mas Gobrou já detectou o ponto de origem desses esqueletos. Todos começam a atacar e ao ver a garota destruir um esqueleto, ele manda que todos ataquem com os punhos, que são muito mais eficientes contra aquelas criaturas. E diz a todos que essa é uma ótima oportunidade para ganhar experiência. Mas a horda é muito grande, então Gobrou afirma que acabará com aquilo em 10 segundos. Nisso ele passa destruindo todos os esqueletos e derrota o boss com um golpe, tendo gastado apenas 7 segundos. E aproveita para comer o líder e ganhar mais habilidades. Já na caverna, os kobolds se curvam para ele e Gobrou conta que os kobolds desenterraram sem querer o tesouro de Velvet que os goblins tinham enterrado, e isso acordou o soldado esqueleto que o guardava. E para tentar sobreviver, eles correram para a caverna do ogro mau que vivia na floresta. Então pergunta a eles o motivo de estarem lhe tratando bem, sendo que ele já matou vários kobolds. Nisso o kobold conta que na vida se aplica a lei do mais forte e eles reconhecem a força do ogro. Então Gobrou decide cuidar dos feridos, ainda sem entender o porquê de toda hora aparecer algum grupo interessado em se juntar a ele. Galera, o episódio acabou, mas ainda tem muito mais animes aqui no canal. Se inscrevam para não perderem os próximos vídeos.